Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Viva Voz Podcast. Eu estou hoje com uma convidada maravilhosa, uma mulher incrível, ela que dedica a sua vida ao cuidado da saúde mental. Ela é psicóloga clínica com mais de 8 anos de experiência, possui pós-graduação em saúde mental, em psicologia da saúde. Hoje ela atua como perita do TJDF e também ela é membro ativo do CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia aqui do Distrito Federal. Então, hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher inspiradora que faz parte do nosso grupo de mulheres inspiradoras, Fábia Guimarães. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma boa tarde para todos, né? Muito bom estar Vamos aqui. conversar bastante agora sobre terapia, sobre saúde mental, sobre como mulheres, Tudo. tudo. Até porque fazemos parte de um grupo maravilhoso. Queria deixar um agradecimento especial à nossa inspiradora, ao Iara. Então, somos eu e Fábia, somos membros do grupo Mulheres Inspiradoras. Estamos aqui para ajudar e inspirar outras mulheres. Isso mesmo. Vamos lá, Fábia, vamos começar na nossa conversa. Eu queria que você me contasse um pouquinho da tua história, de como surgiu a psicologia na sua vida, da onde veio esse sonho tão bonito que é ajudar outras mulheres. Conta um pouquinho da sua trajetória. Vamos lá. Não começou com a psicologia, né? Jura? Todo mundo pensa que começou com a psicologia. Eu sou técnica de enfermagem, terapeuta corporal. E aí, meu grande sonho era fazer enfermagem. E eu comecei a faculdade de enfermagem. Na época não tinha tanto poder para poder pagar, porque é muito caro a Sim. enfermagem. Eu fui até o quinto período. E aí tranquei a faculdade. E, em consequência, me mudei para Recife. Falei, vou dar uma guinada, vamos embora de Brasília já Meu aqui. Deus, eu não sabia dessa história, viu, pessoal? E aí fui morar em Recife, chegando lá tinha um programa de bolsas, eu me inscrevi e falei, bom, agora eu vou voltar, Vou realizar meu vou sonho. realizar esse sonho, né? E quando eu fiz a inscrição, eu estava certíssima que ia passar, porque eu tenho uma frase, a Yara e as pessoas que me conhecem, quando tem um evento, eu falo, olha, não duvide em nenhum momento, porque a dúvida gera a impossibilidade de ganhar as coisas, prêmios, tudo, né? Adorei. Sempre. Quem me conhece aqui vai saber que eu sempre nos sorteios ganho. Sempre. E aí, Mentira, você é ganhadora de sou sorteio. ganhadora. Eu tô na certeza que esse ano ainda serei a primeira bilionária da minha família. Ah, Eu tô nessa ore, expectativa. receba! E aí eu fiz a inscrição, passei. E fui na instituição fazer a matrícula, levei documentação, fazer aproveitamento de matéria. Quando eu cheguei lá, que eu paguei, era uma instituição religiosa de freira, ela disse, minha filha, você sabe que você passou para psicologia, né? E você jurando que era E eu, enfermagem. nossa, eu disse, Você, oi? como? Oi? Ela disse, mas e você não pode trocar. Ou você faz psicologia, ou você perde a bolsa. Mentira, Fábia. E o que que o ser humano faz nessa Vou hora? fazer, né? Vou perder a bolsa? É, né? Então eu comecei, a aula inaugural foi com uma enfermeira maravilhosa, e eu falei, gente, não é possível, eu ainda tinha que ser uma enfermeira para dar a primeira aula, né? E aí, até o quarto, quinto período, a gente tem as matérias básicas, que é anatomia, Da fisiologia, saúde, em da geral. saúde geral, que para mim foi Maravilha. em casa, Tava né? em casa. Eu só fui laçada pela psicologia no quinto período. Que quem faz psicologia vai dizer, chegou até o quinto, não Não- desiste mais, né? Então, eu comecei a me apaixonar pela psicologia a partir do quinto período, que foi quando a gente recebe, né, os teóricos da psicologia, todo estudo voltado para as áreas psicológicas mesmo. E aí eu terminei minha graduação muito feliz que tinha sido resgatada, muitos embates em sala de aula, né? Que seriam assim 5 podcasts para contar a minha história toda aqui. Só um spoiler, saí de casa eu tinha 10 anos de idade, então assim, eu tenho uma Saiu de casa? saí de casa com 10 anos e me casei aos 14, né? Jura, Fábia? Juro. Então tenho muita história para contar Que sobre legal. vida. E a psicologia fez esse resgate, né? Gente, então
a psicologia era para ser para você mesmo. Era. Era Deus falou assim, não, enfermagem não, é psicologia. Você Deixa eu precisa botar a cuidar da mãozinha, deixa cabeça. eu botar a mãozinha aqui, aí trocar esse sorteio. É. E aí eu me formei 6 meses antes da minha turma, porque como a família Isso toda lá em lá em Recife. Recife, como a família toda de Brasília, o pai do meu esposo estava adoecido e fez todo um drama assim, né? Sabe aquela coisa, né? Uhum, tipo, ai, É, tô morrendo. E aí ele veio na frente e eu fiquei lá para terminar a graduação. Então terminei em 2016 e depois que eu terminei, aí eu vim para Brasília, né? Fui você morar tá com seu esposo até hoje? 33 anos. Gente, que incrível. Porque eu tinha 14 e ele 17. Porque todo mundo me pergunta, ele era muito mais velho que você? Não, eram dois adolescentes, Que né? legal. E aí Então, você veio depois para Brasília já formada. já formada. E tirei meu CRB aqui, né? E também fui morar em Valparaíso, tirei o CRP de Goiás, né? E falei, bom, agora eu tenho que trabalhar nessa área, né? Eu tenho que dar um jeito de trabalhar. O que que eu pensei? Vou na Secretaria de Desenvolvimento, vou pedir uma reunião com a secretária e vou pedir um emprego. É isso. Vou bater na Vou porta bater lá na e porta, né? E assim eu fiz. Preparei meu currículo e aí marquei uma reunião. Dona Maria do Monte, maravilhosa, me recebeu e perguntou: eu tinha reunião com você hoje? Eu disse: não, a senhora não tinha, mas eu só vou sair daqui com um emprego. que legal. Ela olhou para mim e falou assim: você é muito ousada. Falei: bom, né, eu sei que a senhora precisa, né? E eu preciso do trabalho. Então, Vamos unir vamos as unir forças. forças e vamos trabalhar. Ela, inclusive, tem uma campanha muito boa sobre mulheres. Eu trabalho com muitos projetos sociais com mulheres. Eu acho que daí eu me senti muito acolhida pela proposta dela, né? E ela falou: vou mandar você para uma instituição de idosos. Você vai? Eu falei: claro, agora. E aí Foi. fui. Meu primeiro trabalho na psicologia foi cuidando de idosos, Que legal. altamente revolucionário, né? Porque você sai da faculdade pensando em montar um consultório e trabalhar com criança, com adultos. E eu fui para um lugar de reconhecimento muito forte, que é o finalzinho ali da vida, um lugar normalmente de abandono. Então, assim, você fala para o idoso: o que que você quer da vida? Ele: mais nada, Ele já não tem mais né? projeção de futuro, né? Então a vida dele já tá boa Já tá ali. bom, já criou os filhos, já trabalhou. Para mim foi um grande desafio, porque eu tinha que tirar ele desse lugar, né? De sofrimento, fazer ele entender que todo momento era importante, né? E aí na instituição criei 3 projetos, que foi assim o carro-chefe dessa instituição, que era a criação de bonecas de pano através dos trabalhos Eles manuais, faziam? eles faziam, Que legal. né? E um segundo projeto era a culinária por amor, que aí a proposta, junto com a nutricionista da casa, Era era cozinhar. uma vez por semana um idoso ia para a cozinha, com orientação da nutricionista, né? E fazia o prato que ele mais gostava, o que a família gostava, aquela coisa. Então a gente revivia todas as E emoções, todo mundo comia. todo mundo comia aquilo dali, né? Então era um momento assim. Era difícil? Era por causa das limitações, mas era muito prazeroso porque tinha toda uma história envolvendo aquela comida, questão afetiva, né? Que legal. E o outro projeto era uma horta, que as instituições normalmente têm sempre um espaço ali Sim. vazio, né? Então a gente foi até o espaço de agricultura, solicitou mudas e criou uma horta para os homens da casa Cultivar. plantarem, cultivarem. Cebolinha, Que cheiro legal. verde, alface, né? Que também fornecia para casa Cara, que verdura, legal. né? E com essa dinâmica a gente conseguia, a ideia era abrir aos finais de semana, de 15 em 15 dias, e ofertar para a comunidade a venda de hortaliças. Ou seja, ainda fazia dinheiro com. Fazia um dinheiro ali, né? E também porque a minha visão todo mundo falava: você não é psicóloga, você é É teóloga, você é trans. fisioterapeuta. Porque a minha ideia, quando eu cheguei na instituição, é que aquelas pessoas precisavam sair daquele lugar.
Elas precisavam se sentir valorizadas, amadas, Úteis, né? úteis, reconhecidas, né? Como eu tenho a questão da saúde também, né? A gente sabe que o corpo precisa se movimentar, precisa ter umas casos de depressão, que é orgânico também, né? Uhum, Então, uma forma de ter isso é aproximar a comunidade perfeito. desses idosos, né? Então, quando a gente abria a porta para as feiras de artesanato das Gente, bonecas, que legal. quando abria para vender, às vezes um pezinho de alface, uma coisinha que tinha, a comunidade se aproxima, né? Então cria laço com aqueles idosos, muitas vezes estão abandonados ali pela família, faz vínculos, né? Visita, tá mais Cara, que legal. presente. Eu comecei por aí, com a psicologia. E me conta, esse projeto continuou depois que você saiu, né? Não, não Ah, não, continuou. gente, por que não tem várias Fábias nesse mundo? Não continuou. Mas é porque, assim, como é por contrato, né? Valparaíso não é concurso público, né? É É contrato. Então é contrato. por temporada, né? Por períodos. Então eu fiquei um período ali e depois a dona Maria do Monte me requisitou para trabalhar no fórum com a equipe multidisciplinar. Estava sem psicólogo. Eu trabalhei lá na vara da família, né? Criminal. Onde eu aprendi muito também, né, que é uma equipe que faz visita em domicílio, em clientes ou pacientes que estão ali em estados bem, né, graves. E aí eu fui para o fórum trabalhar no fórum, fazer parte das oitivas, audiências, né, Uhum, fazer aquele acolhimento criança uhum. vítimas de abuso sexual, uma série de demandas. Depois passei pelo CRAS. Então, digo assim que o Valparaíso foi um turbilhão de situações para mim, né? Foi muito bom, foi um amadurecimento muito bom. E onde que as mulheres entraram nesse meio, nesse mundo, esse mundo? É, quando a gente se forma, né? Todo mundo pergunta, você é especialista de quê? E É, eu, porque sempre tem isso, né? Tem que é, ser especialista, focado num nicho, vamos dizer assim. naquilo, né? E eu fiz muitas mentorias, fiz vários cursos de psicologia mesmo para poder entender essa colocação no mercado de trabalho, mas eu não consegui me identificar com nenhum lugar. Então, cada mentoria, o curso que eu fazia, disse, não, você tem que escolher um nicho, você tem que ser especialista em criança. Você tem que escolher um nicho, tem que ser especialista em... Aí eu disse, gente, vou fazer saúde mental, que eu vou cuidar Da saúde mental do ser do humano. ser humano, da mente. E ao longo desses anos, eu descobri que quando eu atendo uma criança, eu estou atendendo todo um contexto social e familiar, Não é só a criança, né? né? Então, às vezes, o profissional está tão focado só Naquele no indivíduo, comportamento da criança que ele se esquece que ali tem um pai, tem uma mãe, tem um tio, tem um irmão mais velho, perfeito. tem um irmão mais novo, Tem um amigo tem um amigo da escola, tem todo um contexto ali que precisa ser ali analisado. analisado, né? Não todos no consultório, mas quando a criança entra, todo mundo entra com ela, né? Sim. Se você atende um adulto, você atende toda a projeção do idoso que existe nele, que são os pais, os avós, a herança cultural, as crenças O limitantes, sogro, a sogra, as né? relações, né? E atende a criança que ele foi, seus traumas, seus medos, seus impedimentos, suas crenças, né? Então não é, você não olha o indivíduo somente Único, único, é aquela criança, aquele ser, ele tem uma diversidade muito grande, né? Então, e eu aprendi que durante esses anos, acolher um adulto, acolher uma criança, acolher um idoso, acolher uma mulher vítima de violência, é acolher um tudo que está em contexto. torno do contexto dele, né? Por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica, né? Muitas pessoas falam assim: "Ah, eu não quero nem saber desse homem, desse agressor". Existe um ponto aí. Esse homem também é um ser humano. A Sim. que nível de relacionamento ele chegou nesse casamento, né? Nesse momento ele é o agressor dessa mulher, mas qual foi o contexto social que ele estava inserido para ele se tornar um agressor? Né? Então, você vê como isso é complexo, É muito é complexo. muito complexo. E é importante você olhar isso tudo. Não é receber uma mulher vítima de violência, E ignorar todo o restante. não pode. Porque essa mulher também tem afeto. Muitas vezes a mulher recorre a esse relacionamento de violência porque é um lugar de
acolhimento que ela conhece. O pai era violento, o avô era violento. É a crença, né? Eu acho assim, eu já tive caso de algumas mulheres que falam assim, ah, mas o meu pai sempre foi mulherengo. Uhum. Então ela acha que todo homem, que só existe homem mulherengo, só que não existe homem que presta. Todo homem é É ruim. É mulherengo. É. mulherengo, porque ela viveu aquilo lá atrás na infância, vendo o pai dela ser. Então, gera uma crença, um trauma, né, na infância, e que ela projeta isso pro resto, e aí ela acaba se limitando. E a gente sabe que existem homens muito bons, Sim. né? Olha aí, você casada há 33 anos com uma pessoa que você se casou com 14. Então, assim, aquela frase que você falou no início é maravilhosa, porque eu acredito que a gente precisa também, como mulher, dar os limites. A gente não tolerar Uhum. algumas certas atitudes e mostrar até aqui, depois disso aqui eu não permito, entendeu? Então eu acho que esse contexto da mulher e das crenças limitantes que todos os seres humanos têm, Sim, né, claro. Fábio? A gente tem. Ninguém. Não Não, tem não como, não existe. Não existe. existe. Todo mundo teve uma infância, teve um passado, teve uma criação, tem pai, mãe, Mais ou menos mas passou por um processo de trauma, exato, né? Já entendeu? E tudo passou. isso tem que ser visto. É como você falou, ele ali é um agressor nesse momento, sim, mas o que que ele viveu antes disso tudo? Vamos lembrar que quem gerou ele e quem maternou ele muitas vezes foi a mãe e a mulher, que eram construídas num sistema patriarcal e machista, Perfeito. né? Então esse homem também é fruto desse sistema. Eu gosto sempre de dizer assim, não vamos colocar certo ou errado, culpado ou inocente. Vamos entender o contexto também. Esse homem vem de uma geração de avó, de mãe, sofrendo violência, abuso, e essa mulher, muitas vezes, é a mulher machista que Perfeito. fez a construção desse homem, né? E aí eu vou rapidinho só dizer para você um caso de uma mulher que teve filho depois dos 45 anos, que era o grande sonho, quando ela desistiu de ter filhos, ela engravidou. 45 anos, né? De gravidez natural, Dica natural, sem fertilização sem nada. O que aconteceu? Quando esse filho nasceu, esse filho ocupou o lugar do desse marido. marido, né? Ocupou esse lugar ali e hoje é difícil para essa mulher desmembrar essa criança dessa relação. Esse casamento Acabou. tá ali, vagando, ainda existe, mas ele não é mais o casamento que o casal tem a relação. Essa criança passou por esse lugar. Para você ver como que às vezes o lugar que você falou de limite é importante, porque assim, eu preciso dizer para essa criança que já tem 5, 6, 7 anos que eu sou a sua mãe, eu Perfeito. não sou a sua esposa, né? Porque nessa fase que a criança começa a se descobrir, beija, na escolinha, ah, eu tenho uma namoradinha, Uhum. né? Fulano tá gostando de Tá ciclano. gostando disso aqui? Que para a criança é um simbolismo da relação. Do papai e da mamãe. É essa questão. Não tem a ver com o apaixonamento real que o Uhum. adulto, ou com a sexualidade que o adulto. Não tem a ver. É o jogo ali de simbolismo para a criança, que faz parte do desenvolvimento dela. Essa mãe precisa fazer esse corte, esse limite que Perfeito. você colocou, sabe? Então, assim, eu sou a mamãe, esposa do papai. Você é meu filho. Quando você crescer, você vai ter suas namoradas e tá, tá, tá. Mas as mães hoje não Não fazem isso, faz. né? E a mulher, quando ela coloca esse limite na relação do homem, que muitas vezes ela sofre com a violência, ela não consegue entender esse contexto. Ela precisa colocar esse limite e mostrar para ele por que ela está colocando o limite. Para que ele possa buscar ajuda e reconhecer as questões pessoais dele no processo. Porque senão vai ser bate de cá, bate de lá, e ninguém vai chegar no consenso no relacionamento. E acaba até o conflito se estendendo a tal nível de uma separação, de um Uma divórcio, uma violência, violência, né? né? Vejo muitos casos que depois que a criança nasceu, o casal se separa.
Sim. né? É absolutamente assim, a criança nasce, a mulher acaba colocando o filho No nessa lugar. posição e a relação. E eu acredito, estava falando até com a Yara esses dias, que não tem a ver com a competição, né, Fábia? Eu acredito que a relação entre homem e mulher, entre mulher e mulher, ela não é uma rivalidade. Não é um querendo ser melhor que o outro. A gente precisa caminhar juntos. Sim. Cada um tem os seus papéis na relação, Uhum. é, Na na sociedade. sociedade. Cada um tem os seus papéis e isso precisa ser respeitado. Eu acho que o que falta hoje é a gente entender que a gente estava falando aqui nos bastidores e eu queria entrar um pouquinho nesse assunto da palavra empoderamento das mulheres, que a gente acaba querendo assumir diversos papéis para se tornar poderosas, né? Para Empoderadas, empoderadas. né? Eu sou aquela mulher maravilha, que sou mãe, que sou é, trabalho fora, mas por dentro eu sou vazia. Por dentro eu tô talvez num burnout, tô super Crise de sobrecarregada, crise de ansiedade. ansiedade. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema do Vamos. empoderamento feminino? Que é um tema que para mim está banalizado, né? Esse lugar que você trouxe, que a gente estava conversando, da mulher ser poderosa, né? A palavra vem assim desse poder, né? Do domínio, Uhum. desde a Revolução Industrial, que as mulheres assumiram esse lugar social do trabalho, né? Que para elas era Conquistamos isso. conquistamos, né? Eu costumo dizer que eu não gostei muito não Pois é. desse lugar, né? Porque eu sempre falo pro meu marido assim, você vai ter um problema se um dia fosse seu objetivo se separar, né? Porque você tem uma mulher multitarefas, Uhum. né? Quem me conhece aqui ou conhece um pouco dos meus bastidores vai saber. Eu sou artesã, eu sou da área da saúde, na área da saúde eu faço acupuntura, eu já Que fui legal. esteticista há 10 anos, então trabalho corpo, face, já tive salão de beleza, tem uma diversidade de conteúdos, né? Em casa, sou eu que cuido das coisas da casa. Eu moro numa chácara, meu consultório também é numa chácara, porque eu resolvi sair desse lugar de paredes e trazer um ambiente mais fluido para o processo terapêutico, Maravilha. né? E sou eu que corto o mato. Então, você me vê assim, mas vai ter um dia que eu vou estar de bota, de calça, Capinando no meu terreno. capinando 20 mil metros de área, com uma estilo, dirigindo o trator, fazendo tudo Que fantástico, que pra... Fábia. Mas isso não é empoderamento. Isso fala da sua energia vital, de quanto você se reconhece nesse lugar e da diversidade de coisas que você pode exercer com prazer. É uma diferença muito grande De ser obrigatório, né? de ser obrigatório. Eu sou obrigada a ser a melhor mãe, a melhor esposa, a Profissional. melhor profissional. Você não vai ser melhor em nada, porque você se sobrecarrega e não vai dar conta de tudo. Amei, gente. Mas quando você assume papéis diversos dentro do quesito do prazer, eu faço isso porque é prazeroso, eu respeito o meu tempo, eu consigo vivenciar isso no momento presente, é outra realidade. Eu É costuro sobre escolha, né? sobre escolhas. Eu escolhi capinar. Exato. Eu escolhi trabalhar. Eu Ser escolhi ser mãe, ser mãe. esposa, ser empresária, ser E costureira. Meu marido tinha um problema, ele dizia assim: o que, que você vai ser? Porque você quer ser tudo. você, calma, eu tenho um plano. Calma, né? Assim, normalmente sou eu que faço minhas roupas, porque Mentira, Fábia. eu gosto de costurar. Eu vou Que lá, eu tô com legal. tecido. Aquele momento para mim é um momento mágico, que eu vou lá, eu O momento converso seu, né? meu de produção de saúde mental. O que está faltando para as mulheres é justamente reconhecer o lugar que você pertence mesmo. Eu pertenço a essa realidade? Porque eu sempre trago um exemplo assim: você vai para academia, todo mundo tem que ir para academia? Será? Às vezes o que te dá prazer na atividade é uma caminhada, é É uma uma aula de dança, é hidroginástica, uma é uma hidroginástica. natação, enfim. Aí começa a rivalidade na academia. Porque aí você tem que ir, você tem, toda semana tem uma malha diferente, um negócio diferente, um corpo diferente. Deixou de ser a atividade prazerosa que vai trazer bem-estar e Essa é a produção, obrigação. saúde mental.
Então, essa questão de empoderamento está tirando as mulheres de um lugar de sensação de prazer, Perfeito. Fez né? todo sentido na minha cabeça E agora. adoece, é muito adoecedor esse momento, né? Eu não tenho que dar conta de tudo, né? Eu escolho as coisas que. É porque, assim, eu vejo é, essa nossa conquista que tivemos em relação à mulher no ambiente de trabalho, que é ok, mas na minha visão, como mulher ativista, eu acredito assim: eu trabalho se eu quiser, né? É a minha escolha. Sim. É Eu essa. decido. Eu decido o que é bom pra mim, o que é bom pra minha saúde mental, o que é bom pra. Entendeu? Então, se eu quiser capinar um lote, tá tudo bem. É a minha decisão. É porque eu gosto, porque eu quero e porque aquilo me faz bem. E não porque eu sou obrigada a. Então, hoje, na sociedade, eu percebo que a mulher, ela, ela acaba se autocobrando, né? Se Sobrecarregando. sobrecarregando. Então, você tem que ser a melhor de todas. E eu falo por mim mesma. Eu tenho 4 filhos, eu acho que eu tenho que ser, às vezes. E quando não sai, quando sai do meu controle, sabe o que acontece? Eu me sinto a pior pessoa do mundo. A culpada. Ai, meu Deus, esqueci de fazer uma tarefa com aquele, esqueci um trabalho do menino. Eu só que eu tô tendo que resolver 50 pepinos de empresa, de marido, de casa, e todas essas atividades não necessariamente me dão prazer. Eu gostaria de estar fazendo. Ó, meu marido não. E aí eu acho que é uma questão de limites e respeito também. Meu marido não gosta de capinar. Ele detesta. Porque quando você começa a capinar, cortar o mato, sob aquele cheiro, vem aquelas mosquinhas. E ele fica. Aqueles É. borrachudinhos, E ele olha. fica desesperado. E eu tenho que respeitar isso enquanto mulher. Porque é uma decisão dele, ele Dele. não gosta. Ele não gosta de pegar sol. Tem vários fatores, sim, que ele não gosta de estar presente. Eu gosto. Quando a gente está sobrecarregada nesse papel da mulher, a gente precisa entender que a gente precisa delegar atividades, né? Principalmente para os filhos. Perfeito. Delegar, né? Então, a gente tem aquela mania, e eu vou falar por mim, assim, alguns anos atrás, quando eu estava nesse resgate da psicologia, eu tenho 2 filhas. Uma vai fazer 30 e uma vai fazer 28, Uau! né? Adultas independentes. Então, assim, eu tinha essa sensação de que eu tinha que fazer tudo Por elas. por elas e por ele e pela casa. E às vezes 10, 11 horas da noite eu estava lavando a casa. Lavando o banheiro para adiantar, para deixar para amanhã, porque nessa época eu estudava, era bolsista, não podia tirar nota baixa, aquela questão toda de bolsa. E eu tinha um ateliê de artesanato. Então, eu morava em Recife, mas as minhas encomendas, a maioria era para Brasília. Trabalhava com feltro, atendia igrejas, fazia uniforme, fazia, você diz assim, Fábio, você faz? Faço. Faço. E essa época eu queria dar conta de tudo. E aí eu fui sobrecarregando a minha família, fui adoecendo e fui vendo que a minha relação com eles foi ficando fragilizada. Porque eu fui transferindo esse lugar para essas filhas inconscientemente. Fui transferindo esse comportamento que era tão sabotador. Em vez de entender que eu precisava delegar atividades, funções e estabelecer limites. Um exemplo: você fala para um adolescente, lava o copo, lava o prato, tira a roupa. Aí dá 10 minutos, ele não fez. Você vai lá e faz, Errou. né? Você vai lá e faz, porque você vai perder tempo, você precisa agilizar a sua vida. E aí eu aprendi que todo mundo tem seu papel. Foi difícil para mim? É crise de choro. Porque era muito difícil ver uma roupa no chão, uma louça na pia e não ir lá e demandar tudo. Sou eu, mulher. Tô me vendo em você aqui. Eu tô te falando isso porque eu vivi isso. Eu acho que a gente tem que falar daquilo que a gente viveu para o outro entender que é possível. E essa semana minha filha não mora comigo, mas foi passar o final de semana comigo. E aí tinha 2 dias que a louça do café estava na pia. E ela chegou, olhou a louça ali, 3 copos, aquela coisa toda. E ela olhou e falou: Nossa, que evolução!
Falei, pois é, não está sendo minha prioridade. Quando tiver cheio a pia, eu ponho na lava-louça, aperta o botão. É isso, Arrasou. entendeu? Porque a gente precisa também se doutrinar a delegar atividades, estabelecer limites, principalmente com os filhos. O meu marido, ele fala, e aí eu queria até ouvir sua opinião como psicóloga, terapeuta. Ele fala assim, Marina, nós homens, nós somos diferentes de vocês, mulheres. Você, enquanto você tá pensando aí que você tem que estender uma roupa, fazer a tarefa com o menino, eu tô pensando naquela coisa. E ele ainda é TDAH, né? Então ele tá focado naquela. Aí ele fala assim, mas eu nunca te neguei nada. Se você me pedir, você Eu pode ter faço. certeza que eu vou fazer. Me peça, porque eu não tenho o mesmo time que você tem. Eu não tô pensando igual. Agora, se você me falar assim, estende lá a roupa que a máquina acabou de bater. Você pode estender a roupa para mim? Eu vou fazer com o maior prazer. Entendeu? Então, depois que ele me trouxe essa realidade, a minha vida melhorou um pouco, porque aí eu falei, cara, eu pensava antes, e eu vejo as minhas irmãs, eu vejo a maioria das mulheres assim, por que eu tenho que pedir ajuda? Ele tem que saber que tem que fazer isso. Isso é obrigação dele também, não é só a minha obrigação. Só que isso sobrecarrega tanto a gente, porque a gente quer Pedir. pedir. Basta pedir. Ele falou, Marina, basta você pedir, é só pedir. E aí eu comecei a pedir. E a vida foi ficando um pouco mais leve, porque eu fui conseguindo tirar um pouquinho das tarefas. Ainda é difícil para mim, eu Claro. confesso, mas eu tô nesse São processo. 4 filhos, né? 4 filhos. E ele fala, inclusive, com as crianças. Ele fala, Uhum. as crianças, elas já têm. Uma tem 17, outra tem 12, outra tem 10. As meninas Sim. conseguem já fazer várias coisas aqui que vão te tirar O do sufoco. sufoco, Sim. entendeu? Então, nós mães, a gente acaba querendo aquela proteção, só que a gente acaba alejando aquela criança, Uhum. né? Porque ela é totalmente capaz de fazer uma coisa que tá te sobrecarregando. E ela precisa aprender, Que ela precisa aprender, né? porque um dia ela vai ter a casa dela, a vida dela, o marido dela, né? Nessa sua questão, eu Você vou. acha que ele fez certo, assim, em Claro, pedir a. toda ajuda é bem-vinda, né? Exato. Mas eu vou trazer Um um, ponto. um ponto assim para você analisar. Quando a gente nasce na mesma família, vamos dizer que é você e seu irmão, né? E vai brincar. Quais são os brinquedos que você brinca? O que é que você ganha de aniversário enquanto você é uma menina de brinquedo? Boneca, Barbie, casinha, Casinha, cozinha, panelinha. panelinha, O que é que o seu irmão recebe? carrinho, arminha, Bola. bola. Uhum. Começa aí o problema, tá? Por quê? Você faz hoje tudo do jeito que você faz? Bota roupa pra lavar, põe a comida no fogo, põe menino para tomar banho, porque você foi treinada Desde criança. desde muito pequena quais são as atividades que você precisa desenvolver. Você foi treinada. Os meninos não são treinados. Enquanto a gente está gerenciando na brincadeira, ser mamãe, dar de mamar, a gente colocou já uma comidinha lá para fazer. E o menino está fazendo o quê? Andando de carrinho ou jogando bola. Tira a camiseta, joga lá e vai Joga jogar lá. bola. Eles não são treinados. Nós somos treinadas a ser multitarefa desde muito cedo. Os meninos não. Por isso que eu falo que essa mulher, muitas vezes, é a mulher machista. Meu filho não nasceu para cozinhar. Meu filho tem que estudar, trabalhar, ser o provedor da casa. Já tá criando um ser Um humano. conceito ali de que ele precisa se abster das obrigações da casa. Sendo que esse menino, quando crescer, for para adolescência e for morar sozinho, quem é que vai cuidar dessa casa? Ele. Então, as tarefas de casa, elas são ensinadas às meninas, não aos meninos. Então, a gente tem essa habilidade porque a gente foi treinada há mais tempo. Gente, é incrível, porque a gente não percebe que estamos fazendo errado desde o início. E vai passando, né? Vai passando isso E que geração, geração. essas pequenas, que não são pequenas, atitudes de um simples brinquedo que você dá para um menino ou para uma menina vai moldar a forma como ele vai agir no futuro. Sim.
o pensamento, a forma que ele tem que se portar, né? Aquela história que o pai fala assim, tá em casa deitado e a criança, alguém bate, não, diz que eu não tô. Mostra para a criança que ele pode se ausentar mesmo tendo que, né, responder a alguém. Então, todos esses comportamentos, a criança, eu sou psicanalista também, né? Então, eu sempre faço esse mergulho lá, porque Lá eu no, acho que precisa, todo mundo precisa olhar para si, sabe? O que que é limite para mim? O que que eu estou entendendo nessa relação no meu casamento? O que que eu entendo sobre isso? Eu só casei, cumpri um papel social, hoje tenho filhos e tal, mas e aonde que isso vai dar? Que essa relação, né? Como é que ela está sendo construída? Como é que o outro enxerga essa relação? Então a gente precisa entender que a gente hoje está multitarefas e sobrecarregado, primeiro pela cultura que foi imposta, desde quando a gente é pequenininha, né? E segundo, porque a gente está nesse falso empoderamento de sobrecargas e atividades para a mulher. nessa questão de relacionamento tóxico, assim, onde o homem acaba. Vou reformular minha pergunta. Os homens, eles dão sinais, porque a mulher, às vezes, ela não percebe que está num relacionamento Abusivo, abusivo ou tóxico. Ela, às vezes, ela tá tão imersa e que aquele ser humano, aquele marido, esposo, enfim, às vezes consegue ser tão manipuladora a ponto dela, inclusive, se sentir culpada por algumas atitudes. Existe alguma forma da gente reconhecer alguns sinais que o homem dá para que essa mulher consiga ver que o relacionamento dela não tá legal? Que ela talvez não seja a culpada? é. E, olha, isso é uma coisa que explodiu na internet, né? Que são os homens abusadores, a mãe tem um termo, né, protetora, aquela coisa toda, mas pense, a autorreflexão do lugar que você está nesse momento. Se eu perguntasse para você, você é feliz no seu casamento e na sua vida enquanto mãe? Sim. Você respondeu sem se questionar. Enquanto que você precisaria analisar o que é o padrão de felicidade no casamento. O que é um padrão de felicidade enquanto mãe? Entendeu? Nós estamos no automático. A gente ainda não está Na conseguindo. rotina, né? Na Você não consegue. rotina. Então, assim, como é que essa mulher vai fazer esse reconhecimento desse lugar que muitas vezes ela é a mulher que está sendo maltratada com palavras, pequenos detalhes, né? Não é só a Sutil. violência Não, física. física não, né? A violência verbal, às vezes ela fere muito mais do que a física, porque ela vai destruindo aquela Uhum. construção que a mulher tem. Vai tirando ela daquele lugar de mulher. A gente não está falando da mulher poderosa, não. A gente está falando desse lugar de identidade da mulher. Quando o cara fala, ah, não, não gosto de roupa curta. Ah, porque você ficou feia com isso. Quantas vezes, né? E a física, Sutilmente. a violência física, ela é mais perceptível que é uma violência ruim, né? Sim. A violência verbal, às vezes a mulher não tá nem percebendo no início, mas ele já tá naquele processo e ela vai se diminuindo. Se fechando, né? Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer é entender: será que eu estou feliz no papel que eu estou Me hoje, propus, me né? propus, né? Enquanto mulher. Será que esse é meu nível de felicidade? Será que até aqui, né? Claro que não existe perfeição, então na sua análise vão haver vários erros, passado, presente, talvez até futuro, mas a gente precisa se perguntar, porque é o momento em que a gente questiona, a gente começa a levantar um monte de situações, o seu olhar amplia. A construção da educação no Brasil, ela também é essa construção que coloca o ser humano no lugar de só receber, não questionar. Né? Você vai para a sala de aula e eu tenho pavor quando eu vou fazer palestra, eu ainda imagino assim um auditório de círculos enormes onde não tem o palestrante na frente, porque é uma construção que eu não lido bem. Acho que é pela minha forma de pensar que você vai para uma sala de aula, ou até enquanto adulta, o mestre suposto saber está lá
Está todo mundo aqui no lugar de aluno que é sem luz, receber informação. Aluno é sem luz? Sem luz, né? Que esse lugar que é o lugar que não é o vazio, né? O desconhecido. E o suposto saber, o professor é o mestre, tem tudo para te ensinar, aquela coisa toda. Essa construção de educação, ela é fadada ao fracasso, porque ela ensina a criança que esse lugar é um lugar vazio. Enquanto que quando a criança fala, professor, mas isso, tô falando, olha, é assim, é assado. E aí a criança, ó, se Diminui. fecha, diminui, e ela fala, eu não posso perguntar, porque se eu perguntar. Ou o professor de matemática ensina uma fórmula de fazer o cálculo, e ela faz o cálculo de outra forma e o resultado é o mesmo. Ele fala, você está errada, tem que fazer nessa fórmula. Por quê? Por quê? Então a gente já vai aniquilando ali na criança as formas dela de aprender. Ah, eu posso aprender pintando em pé. Por que a criança tem que ficar sentada numa sala de aula? Perfeito. Né? Então, isso a gente traz para a nossa fase adulta, para as nossas relações com o marido, com amigos, com o pai, com a mãe. A gente deixa de perguntar as coisas. E aí começa a se voltar ali. A mulher, quando sofre violência, muitas vezes é porque é um lugar que ela já conhece. Ela não vai ter que enfrentar uma nova realidade. Lembra da criança que não quer perguntar? Já é um lugar de dor, mas ela sabe que vai até ali. Uau. Então, ela fica ali. Ela vai sofrer o abuso verbal, ela vai sofrer uma violência, mas é um lugar conhecido. Ela não precisa fazer um enfrentamento de uma realidade. Ela não precisa sair para arrumar um emprego. Ela não precisa, porque ela fica ali. É você olhar para a criança que foi podada Que queria fazer uma dúvida ou queria. e não pôde, não conseguiu, e você vê a mulher agora. A mulher, o homem. A gente fala mulher porque é o que os números apresentam mais a violência contra a mulher, né? Mas tem homens também que sofrem violência Sim. doméstica, né? Então, é esse reconhecimento. Então, preciso entender quem eu sou. Tá bom esse lugar que eu estou, me questionar, ter um diálogo aberto, franco, com o parceiro, com a parceira, enfim, com os filhos. Eu não preciso ser a super mulher. Olha aqui, ó. A partir de hoje, a mamãe está delegando tarefas para todas. O que você dá conta de fazer? Ah, eu dou conta de recolher a roupa e botar para lavar. Vamos lá, eu vou te ensinar como que liga a máquina, como que tira. E aí você vai distribuindo, ensinando esse lugar da mulher diversa, mas ali com prazer, entendeu? E aí eu vejo a importância do seu trabalho, da terapia, da mulher, é, como a gente estava falando no início, né? Ela não é um indivíduo único. Ela tem um contexto social, marido, esposo, filhos, enfim. E quando a gente sofre calada, eu acho que aí é que mora o perigo, sabe? Porque a gente sempre acaba buscando ajuda quando você já não vê mais nenhum tipo de saída. E eu acredito que o trabalho de vocês, psicólogos, terapeutas, faz todo sentido quando ele é preventivo. Que não é um hábito do Não brasileiro, é? né? A gente não tem, a gente sempre assim, que a gente primeiro espera o ladrão entrar, roubar, Exatamente. depois põe O cercas de alarme. segurança É, e o alarme, né? Enquanto que a gente precisava primeiro em todas as áreas, né? Como um profissional da área da saúde, eu vejo as mulheres vão buscar atenção no posto de saúde quando já estão adoecidas, quando já estão com câncer, quando já estão, é sendo que poderia isso. fazer um Um processo preventivo. preventivo antes. A saúde mental não é diferente, né? Eu entendi que alguma coisa não está bem, que a gente tem essa sensibilidade por essas habilidades. A mulher, às vezes, parece que sente o cheiro quando tem um problema. Sim, Ela já está aqui percebendo. sim. O radar dela já está 100%, né? Ela já sente que tem alguma coisa que não está bem. Então, assim, eu preciso fazer esse movimento de prevenção, buscar ajuda, né? E aí, desse contexto todo, que eu estou desenvolvendo esse projeto para lidar com mulheres. Porque isso que a gente faz aqui, né, deveria ser feito nas casas. Esse Fantástico. bate-papo, esse descompromisso de ter que resolver ou achar culpados.
Nós vamos sentar. Minha filha se formou em psicologia. Mentira! Tá dando um legado. É, ela não queria de jeito nenhum, era da área de turismo, mas aí se rendeu e Que terminou legal. esse ano passado. E às vezes a gente senta para tomar um café e o nosso café dura 40 minutos, 50 minutos, Conversando sobre. conversando sobre o contexto social, sobre diversidade, sobre esse lugar do outro, né? Então, uma abertura que a gente consegue fazer nesse diálogo sem achar culpados. A ideia não é Não é apontar o dedo e falar você apontar tá errado ou você tá errada, né? Na verdade, é encontrar solução, né, para os exatamente. problemas. E essa relação familiar, ela tá perdida. Você deve se lembrar que a sua avó fazia um bolo no final da tarde, e aí o pessoal sentava para comer o bolo, tomava um café, e chegava uma tia, não sei quem, papapá, quando você via já era da janta, e todo mundo conversando, né? O que que era aquilo ali? Era um momento de depositar as angústias na mesa, né? E ali se falavam sobre as angústias, as dificuldades de esposa, de mãe, e ali se trocava informações e dava suporte para o outro, Quão rico era isso, né? né? Um bom café, né? A minha página é Psicologia e Café. É? É, Que legal! eu sou apaixonada por café e eu acho que numa mesa de café a gente consegue resolver muitas coisas, muitos conflitos, achar soluções, né? Receber essa angústia do outro, aprender a lidar com isso. Então, isso que a gente fazia muito tempo atrás, não se faz mais. Aí o marido chega com angústia, aí ele não dá conta de falar, a mulher chega e fala, aí o filho vem e fala. E... Ou a rotina é tão acelerada que às vezes as pessoas na própria casa nem se chegam a se ver direito, né? É, Exato. sai de manhã cedo, volta à tarde da noite e aquilo vai se perdendo e quando você vê, crise de Acabou. ansiedade e depressão e eu lá em casa eu prezo muito pelo almoçar em Família. família. Então, sábado e domingo é de lei. A gente bota a mesa, todo mundo senta, a gente conversa, porque eu acho que isso tem muita É. relevância, importância na vida dos nossos filhos, na nossa, Pode ser que como os seus filhos hoje odeiem isso. odeiam. Mãe, eu Porque quero. Deixa eu. Nem quero almoçar agora, tipo isso, né? Não tô com fome, não. odeiam, mas mais na frente eles vão Vou entender que é entender. o processo, que é E, eu- e importante. é tão engraçado, a gente tá falando disso tanto, batendo nessa tecla. Meus pais sempre colocaram a gente para comer juntos, reunidos. Então a gente vai passando, ou seja, eu tive essa Esse esse comportamento comportamento na modelado. infância, então falei, eu vou fazer isso com os meus filhos também. Você vê como a gente perpetua o que a gente aprende com os nossos pais, né? Então, a importância da gente ver o indivíduo como um todo, como. Eu queria te perguntar agora, para a gente ir entrando para o final, a importância. A importância não, a diferença. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a terapia em conjunto, a terapia quando, por exemplo, a terapia familiar, a terapia de mulheres juntas e a terapia somente com aquele indivíduo. Tem diferença? Como que funciona? Uma é melhor que a outra? Como que você vê Eu não isso? digo que tem melhor, né? Tem Top. a questão de adaptação. Uhum. Então, vou dizer assim, às vezes para uma mulher, né, para um indivíduo, imagina para um homem chegar no processo de terapia. É Eles muito são complexo, mais. né? Para uma mulher chegar muitas vezes também é complexo, porque ela precisa fazer o enfrentamento. E se aquela criança lá não soube fazer enfrentamento, dificilmente agora ela vai conseguir fazer enfrentamento. Mesmo que ela esteja numa condição de crise, mesmo que ela esteja sobrecarregada, ela não tem ferramentas para chegar no consultório. Quando o paciente liga para mim, ele fala: alô, e começa a falar: quero marcar uma consulta. O tom de Você já voz, sabe. eu já sei em que nível que aquela questão está. É muito importante. Eu não tenho secretária no consultório. Sou eu que atendo, sou eu que agendo, sou eu que marco, porque eu gosto dessa Desse relação. contato, Eu né? acho importante. Muitas coisas já se perderam. A IA, excelente, Sim, resolve muitas coisas, mas ela também afasta, sim. né? Então,
Para a mulher, às vezes, chegar nesse contexto sozinha é muito complexo, porque ela não tem uma ferramenta lá atrás. Eu preciso entender isso. O meu olhar precisa estar atento. Às vezes ela buscou informação, ah, tá, e depois eu ligo, depois eu marco. Eu já sei que aquela mulher não pode, naquele momento, estar só. Ela precisa estar num contexto de outras, onde ela vai se fortificar. Opa, tem uma aqui do lado, outra aqui do lado, outra aqui do lado, Às vezes com o mesmo problema que o meu, né? não tô Às vezes eu não sozinha. sei, mas quando chegou ali, porque o psicólogo, no atendimento de grupo, ele é um facilitador. Ele está ali, né, facilitando que aquele diálogo, né, aconteça. E os participantes, as pessoas que estão no grupo, vão trazer as demandas, a gente vai fazer pontuação e tudo, mas ele se sente muito mais acolhido às Uhum. vezes. Então, eu digo que é sempre a adaptação. Quem já tem um pouquinho da ferramenta, consegue ir para uma terapia sozinho. Mas para quem não tem, não vai. Aí se arrasta na dor, no sofrimento, no problema, e nunca vai. Porque não tem a ferramenta. Não vai conseguir, entende? Então eu preciso entender. O paciente ligou, desmarcou, tá me enrolando uma semana, duas. Não é porque ele não quer. É porque a angústia tá tão grande Uhum. que ele não consegue fazer esse enfrentamento. Então eu preciso pegar essa pessoa e dizer, olha, vamos para uma terapia de grupo? Lá só tem mulheres e tal. E a pessoa fala, ah, tá, que bom. Eu vou então. Porque ela se sente mais acolhida nesse primeiro Perfeito. momento. Assim como a terapia de grupo, você pode estar lá nessa terapia, né? E em algum momento você está com problemas mais profundos. E aí eu preciso retirar você e dizer, olha, então vamos fazer uma sessão separada, né? Eu acho que agora, porque tem coisas que são muito profundas. Sim, E nem todo mundo tem estrutura para sim. tudo, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade de poder ponderar aonde que eu posso estar em grupo, aonde eu posso estar sozinho. E tem muitas mulheres que começam na terapia de grupo e depois se sentem fortificadas ali, já, ah, eu posso fazer isso sozinha. Perfeito. É que eu estou falando isso, mas isso é um movimento inconsciente. Nenhuma mulher planeja isso, nenhum ser humano, né? Ela vai inconscientemente mostrando esse comportamento, né? E vai se preparando para esse momento sem saber. Mas é sempre assim, marcou a terapia, mas aí esqueceu que tinha que levar fulano não sei aonde, que tinha que levar o carro na oficina, são as fugas Então inconscientes, você né? acaba, você como psicóloga, conduzir a melhor opção para aquele paciente naquele momento, e aí depois ele por si só E trago vai. as claras, dizendo, olha, nesse momento eu percebo que é interessante para você fazer uma terapia de grupo. Perfeito. Você está disposta? Né? Porque também eu não posso dizer você vai fazer. O outro tem que dizer, não, eu acho que é bom. Não, eu acho que eu quero sozinha. Cada um vai decidir, né? Uhum. Mas Você consegue. eu faço a sinalização daquilo que seria o melhor naquele momento Perfeito. e a pessoa escolhe o que ela quer fazer. E tem os casos também da terapia familiar, né? Onde você não vê só aquela criança, ou então não é um grupo onde você não conhece os outros participantes, é a sua família ali. Ou então a terapia de casal, né? Que Uhum. também tem essa. E aí, nessas questões também, o psicólogo que oferta ou a pessoa já vem com a vontade de, eu queria fazer uma terapia de casal. Né? Terapia de casal, normalmente sempre começa por um vindo para terapia e falar: ah, meu marido também podia fazer terapia. Porque quando você Entendi. começa o processo de Você terapia, não quer mais parar, você quer indicar pra todo mundo. e muita coisa começa a ressoar de uma forma diferente em você. Eu sempre digo: a gente não vai para terapia para mudar ninguém. A gente muda, nosso olhar muda, nossa perspectiva de relacionamento muda e automaticamente aquele padrão, aquela caixinha que você estava, não vai mais caber aquele relacionamento. Alguém está mudando. E aí tem que reformular todo o processo. Então, normalmente a mulher vem aí quer que o marido faça terapia, porque ela tá vendo, né? Tá, Evolução, eu quero que ele faça aí eu quero também. que ele faça também e tal. E aí, como que eu recebo isso? Olha, faço uma ligação para ele, vejo se ele está disponível. Começo a terapia com ele, Antes de juntá-los. separados. Entende que essa mulher já está num nível? Sim, ela já tá mais E avançada. ele tá aqui.
Se eu pego e coloco tudo no mesmo lugar, Entendi. eles vão levar o problema para mim resolver e eu não resolvo o problema de ninguém. Né? Entendi total. Na mediação e na conciliação, no processo de justiça, é justamente isso. Processo de conciliação, você está lá como suporte, mas quem resolve são as partes. Na terapia de casal é a mesma coisa. Casal em conflitos. Eu não vou lá para resolver problema. Eu vou lá para ser estrutura para que eles achem a A solução do solução. problema. Então, tem várias dinâmicas entre atendimentos que a gente precisa estar atento, né? Ou eu atendo a esposa e nesse momento ele não está preparado. Então, busca outro profissional. Também não é obrigado a vir para mim. Sim, Às vezes é importante que ele esteja com outro profissional. Olha, eu indico fulana, né? E tal. Porque aí também essa separação também é saudável. Eu costumo dizer que a ausência também constrói. com certeza. Então, às vezes, um afastamento até do processo terapêutico, você comigo, seu marido com uma outra, um outro Seja terapeuta, saudável. seja saudável. Então, tudo isso é conversado. Você precisa ser, eu sempre digo que eu tenho que ser às claras com Com o paciente certeza. para que ele decida. Porque Perfeito. se alguma coisa der errado, ele sempre vai dizer, foi a psicóloga que disse. Pior que é verdade. Minha psicóloga que falou pra eu É, fazer isso. olha, Fala pro marido, né? não é? É, mas como você tomou essa atitude? Minha psicóloga que disse? Foi ela que Aham. mandou. E às vezes no próprio diálogo do paciente, ele fala assim, doutor, eu fiz isso porque a senhora. Você pode repetir essa frase para mim? E aí a ficha do paciente cai na hora. Porque eu nunca digo o que você tem que fazer. Nunca. É a sua vida, é o seu contexto, é a sua família, é a sua É a sua realidade. escolha, você que escolhe, São né? vidas completas, digitais, né? Então, Exatamente. Cada um tem a como? sua. Né? Mas eu tô ali para ponderar, eu tô ali para fazer uma psicoeducação para os seus filhos, eu tô ali para fazer um acolhimento de um transtorno, fazer a dinâmica de funcionamento, eu tô ali para uma série de coisas, mas não para dizer para você o que você tem que fazer. Nunca, jamais. Perfeito. Esse podcast eu aprendi muito, Que bom. Fábia. Muito, muito obrigada pela sua presença. Eu vou pedir para você falar uma mensagem final. Queria que você imaginasse que a sua mensagem vai chegar para o maior número de mulheres no Brasil inteiro. Todo mundo vai te ouvir. Que você desse um conselho, que você fizesse uma mensagem de é, encorajamento, vamos dizer assim, para Ai, é ela. tão difícil, né? Ah, são muitas mulheres, muitos contextos. Mas eu sempre entrego um presente nas minhas palestras, assim. Que eu não gosto de chamar de palestra, mas normativamente é palestra. Eu gosto de chamar de roda de conversa, que é esse Perfeito. olho no olho, a Um dia troca. ainda vai ser uma Vai ser roda, uma grande roda. Vocês ao vão ver. invés de um monte de cadeirinhas olhando para a Todas ali, Fábia. todo mundo ali trocando, né? Porque eu tenho conhecimento, mas você tem outro, fulana tem outro, e a gente agrega muito uns Tá dos todo mundo outros. aprendendo. Todo mundo aprendendo, várias formas, né? Então, mensagem final, eu nunca deixo, eu sempre dou um presente, que eu acho que. Adorei. Gostou? Gostei. O nome do meu presente é a angústia. Você quer receber um pacotinho Angústia? de angústia? Eu não sei se eu quero, não. Quer. O contato comigo, o final, eu te entregando um pacotinho de angústia. Jura? Juro. E eu vou te falar o porquê. Tá. Porque a angústia, ela mobiliza situações onde ninguém pode ir. Só quem dá conta da angústia é você mesma. Então, Arrepiei. ela é o lugar que tira você das piores situações, porque ela te mobiliza. Poderia ter trago uma flor para você, qualquer coisa, mas te entregar a angústia hoje é para você fazer a autorreflexão, dizer o que é que eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Então, eu acho que isso é que as pessoas precisam parar e fazer. E tem movimentos hoje, está crescendo, nós estamos no grupo de mulheres inspiradoras, né, geradoras umas na vida das outras, mas eu estou fazendo um estudo justamente desse movimento que as mulheres estão fazendo. E vou lançar um livro falando sobre isso, sobre esse comportamento. Que eu acho que é. Muitas estão no escuro, mas se você abre as páginas do Instagram, grupo de mulheres empreendedoras, grupo de mulheres juntas, grupo de mulheres construindo, por quê?
O que que o nosso inconsciente social está falando desse lugar? Que angústia é essa que a mulher está demandando na sociedade para se formar grupos de trabalho de mulheres, grupos de mulheres, né? Espera que vem livro aí Gente, pela eu adorei. frente. Adorei. Que fantástico, que bate-papo incrível. Muito, muito obrigada Gostou do pela sua. presente? Adorei o presente. Vou olhar, vou refletir, vou olhar para dentro de si. Eu acho que a gente precisa muito, nós como mulheres, depois desse nosso bate-papo, a gente começa. Eu tô olhando a Marina como outra pessoa. Já vou voltar para casa pensando assim, onde que eu posso, primeiro, eu mudar, onde que eu posso escolher ficar, onde que eu não quero ficar, Quais são os quais são os limites? limites que eu quero, o que que eu posso delegar dentro da minha casa para eu poder tirar Ser a ser Marina. a Marina Porque, olha, por inteiro. você nasceu sozinha e você Vai morrer. partirá dessa terra sozinha. Então, cada um tem que demandar a sua própria vida. Vida. Os filhos vêm e vão, os maridos vêm e vão, os relacionamentos vêm e vão. E eu falo para os pacientes oncológicos assim: ninguém vai fazer para você o que só você pode fazer por você. Porque quando você estiver doente, é só você que vai viver aquela doença. Só você que vai sentir. Porque todo mundo vai estar ali em dado momento, mas as pessoas se cansam, elas têm as rotinas, elas têm a vida, elas vão. Então é você e você. O que é que a Marina hoje? Em que é que a Marina hoje está plena? Né? Essa identidade que a Marina se construiu, será que eu preciso subir o tom, baixar o tom? O que que eu preciso fazer para olhar e dizer, nossa, essa Marina aqui, Essa que eu escolhi. essa se superou. Porque vai chegar esse momento que você vai fazer um olhar para trás e você vai dizer, então, até aqui, né, eu tô orgulhosa De de mim tudo que eu mesma. fiz. É isso, Marina. Espero que você tenha Maravilhoso. gostado. Amei, Fábio, amei. E eu tenho certeza que várias mulheres vão assistir esse podcast e vão ter esse sentimento de olhar para si, de ver o que que você quer, escolher as coisas que são melhor para você e não fazer aquilo por obrigação ou por tentar ser uma mulher poderosa e esse falso Empoderamento. empoderamento que a gente falou por aqui. Sim. Deixa suas redes sociais. Deixo. É psicologia, underline, e underline café. Adorei, Psicologia e eu café. adorei. Meu marido, eu não gosto de café, Ah, não meu marido gosto. também não O gosta. meu marido ama, ele é o adorador de café. Ele tenta de tudo me fazer gostar de café, mas ele ainda não conseguiu. Quem sabe um dia, né? É. Gente, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Quero deixar mais uma vez um agradecimento especial ao Iara, do grupo Mulheres Inspiradoras, que vem trazendo cada dia mais mulheres incríveis aqui. Hoje com essa convidada maravilhosa, Fábia Guimarães. Se vocês quiserem saber mais sobre saúde mental, sigam ela no Instagram. Vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? Eu vou deixar um tchau assim como ela faz sempre, tá? Tchau, inspiradoras! Abraço, tchau!